Queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. Nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, finalizando o estudo do capítulo 10, analisaremos os versículos de 40 a 42. Nessa passagem, vamos aprender que, trabalhando na divulgação do Evangelho, há momentos em que será preciso silenciar e retirar-se. Acompanhe conosco o estudo. O texto bíblico está assim redigido. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Então, esse é o fecho do capítulo 10. Vamos lembrar que o capítulo 10 começa com aquela passagem que Jesus usa a metáfora do bom pastor e suas ovelhas, vai do versículo 1 ao versículo 21. Então é uma metáfora em que ele expressa o cuidado dele com toda a humanidade terrena. E depois disso, João relata que Jesus estava nas imediações do templo, ali passando pelo templo de Jerusalém, e as autoridades judaicas e muitos judeus o rodearam, tentando indagar dele quem seria ele, qual seria a identidade dele, porque ele os mantinha em suspensão. E Jesus, então, novamente explica sobre ele, sobre a sua missão. E nós estudamos isso no nosso último encontro. Por conta do que Jesus falava, tentaram apedrejá-lo, tentaram prendê-lo, mas Jesus se retira. E aqui nesse trecho nós vemos que ele se retira e vai para aquele lugar além do Rio Jordão, onde João Batista tinha feito suas pregações e onde ele fora batizado por João Batista, naquele episódio em que acontece aquela manifestação de voz direta. E ele permanece nesse lugar. Então ele se retira, ele se recolhe. Mas as pessoas, por conta de tudo que elas estavam vendo, foram procurá-lo. Então, essas pessoas constatam que João Batista não fizera sinais, mas apontaram a Jesus como aquele que deveria vir e deveria mostrar esses sinais. Nós vemos aqui que quando Jesus se sentia ameaçado, ele se retirava do meio dos homens para ficar só. Às vezes ia para o Monte das Oliveiras orar. No caso de hoje, ele retorna ao início do seu ministério, quando ele é identificado como Messias. Vai para aquele local do Rio Jordão. Talvez esta seja uma boa indicação para todos nós também. Quando nos sentirmos impotentes diante do antagonismo do mundo aos ideais que nós alimentamos, podemos também nos recolher, meditar sobre o início da nossa caminhada, sobre tudo aquilo que motivou nossa opção por esse caminho de espiritualização, a fim de fortalecermos o nosso ânimo e podermos prosseguir. Quando Jesus se recolheu, vemos que as suas boas obras decorrentes da fé foram elementos importantes, o que levou os contemporâneos dele a afirmarem convictamente: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. Então isso fundamentou a crença das pessoas em Jesus naquele momento. Então, nós também, se nos virmos envolvidos em polêmicas e conflitos que se multiplicam, precisaremos também silenciar e buscar o retiro do começo, lembrando o momento em que a mensagem do Mestre brilhou em nosso caminho,
para refletir sobre nossas ações na divulgação da Boa Nova e refazer o caminho, retornar ao trabalho. Então, nós encontramos uma orientação de Emmanuel no livro Vinha de Luz, é a lição 76, na propaganda eficaz. Emmanuel vai comentar um versículo que é do Evangelho de João, mas no capítulo 3, não é esse capítulo que nós estamos estudando hoje. Mas como trata da divulgação, nós achamos que a orientação que Emmanuel nos traz pode ser muito eficaz nesse momento da nossa reflexão também. É aquele versículo em que João fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vale a pena ler todo o capítulo, mas aqui nós vamos aproveitar um conselho que Emmanuel dá, que está bem ajustado ao que nós estamos discutindo aqui. Ele diz assim: não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos de forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria existência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Que página bonita, não é? Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!